Pronto, começou a gravação. Tá, vejam isso com muito cuidado, tá bom? Eu já li algumas redações de nota 1000 aqui para vocês e a gente começa sempre pela introdução para que vocês entendam aquela questão do formato de lista. Como assim formato de lista? As informações iniciais que você apresenta para o corretor não são informações especificadas ou detalhadas, são informações slogan. Como é isso? Eu só apresento a informação. E isso fica muito claro de perceber quando você lê sempre as primeiras informações de cada texto. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo juízo de valores, eu só estou apresentando aqui. Deixa eu só receber o Jonathan. Boa noite, Jonathan. Vamos lá. Então, eu só estou apresentando a informação com a lógica do slogan. Por que isso é importante? A maneira como você apresenta um conhecimento, a maneira como você apresenta uma informação, mostra que você domina aquilo que vai ser apresentado. E aí o corretor ele começa a analisar o jogo entre informação de base, consequente e antecedente, ou antecedente e consequente, quando ele entende como você veicula a frase. Todos vocês aqui já me mostraram que entenderam essa questão da repartição dos períodos. Só que olha como é bacana quando o aluno entende isso e consegue tirar na prática o proveito que ele precisa. Veja bem, quando você vê o porém aqui, ó, ele está só posicionando a informação. Porém, no contexto atual do Brasil, só funciona. Agora vem outro slogan, que é a tese. As mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido. Quem está fazendo aí? Você tem que estar apresentando mais informação. Aí, quando a gente verifica o que foi apresentado antes e o que está sendo apresentado agora, a gente vê que a única coisa que ele está querendo fazer aqui é mostrar a ideia de invisibilidade lá em cima, tá? Gerando graves impactos em suas vidas como a falta de destaque. Pronto, a partir daqui, ó, é o que a gente chama de consequente, por isso que a gente chama de extensor de frase. Ele poderia ter parado a frase dele no seja reconhecido, sem problema nenhum. Aí é só continuar depois da vírgula com o gerúndio. O que é isso? Toda vez que você faz uma extensão frasal, espera-se que você tenha a exata noção do que você quer com ela. Então, quando você faz gerando graves impactos em suas vidas e ele vírgula, faz outra extensão com a falta de destaque, perceba que ele começou a ativar o jogo entre informação de base e antecessor ou consequente. Perceba que quando ele fala graves impactos em suas vidas, ele simplesmente faz uma lógica de comprovação com a falta de destaque. Professor, não é muito bom colocar o gerúndio, não é isso? Exatamente. Olha só, eu posso usar o gerúndio nessa condição que eu estou mostrando aqui agora, ou seja, no final da sentença, e sem mostrar ao corretor que eu sou dependente do gerúndio. Como assim mostrar ao corretor que eu sou dependente do gerúndio? Toda maneira de acrescentar informação que vem é baseada no gerúndio. Aí eu simplesmente negligencio outras técnicas de extensão. Uma genérica, usar um que, usar uma palavra substantiva. E aí eu mostro para o corretor que eu não tenho
na vida acadêmica, a gente chama de não ter autonomia científica. Então, eu preciso de alguém para endossar o meu pensamento. É exatamente o mesmo movimento que se faz nessa redação. Pode falar, Professor, desse primeiro período para o segundo, quando ele cita, segundo John Locke, né? Teria que ter um elemento de coesão ou não? agora, que coisa interessante. Como o uso do repertório é muito polêmico, quase polêmico, alguns corretores entendem que o uso do repertório muitas vezes é para mascarar a deficiência do aluno no que diz respeito a apontar suas linhas de análise. Então, é só para mascarar, é só preencher espaço. Ele admite um uso como esse, segundo John Locke. Se a pessoa está usando o repertório dentro do endosso da ideia que ele levantou, o ideal seria assim. Nesse contexto, nesse teste, nessa perspectiva, porque os elementos como esse de transposição, porque além de serem de transposição, eles são realmente conectores de princípios. O princípio que eu anunciei e o princípio que outra pessoa anunciou. Quando a gente faz isso, geralmente, quando a gente está passando do segundo para o terceiro, e ele fez. Só que ao invés de falar nessa perspectiva, nessa visão, ele usa no entanto. Por que ele usa no entanto? Porque ele vai simplesmente afirmar novamente, ele vai voltar para a ideia dele e vai mostrar que a opinião do teórico não se configura. Aí se eu perguntar, e a opinião dele? Então, a opinião dele já está na mesma direção do entanto. Tirem agora a perspectiva do meio, liguem diretamente, tá? Liguem diretamente meio 1 ao período 3 e vejam o efeito que você faz com a interpretação. Em primeiro plano, é preciso atentar para esse caso em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Isso é um antecessor, tá? A ideia de uma. A ideia do entanto. No entanto, a inércia governamental direcionada para as pessoas não cumpre com o previsto na Carta Magna. Se você parar para analisar com calma, você vai ver aqui, especificamente, que eu não precisaria da ideia do John Locke. Só que eu não posso dar um entanto. Esse, no entanto, só apareceu porque ele resolveu meter essa frase do John Locke aí no meio. Certo? Se você tentar dar do período 1 ao período 3, pegar esse no entanto, ele iria tentar que você tudo como sendo novo, tudo que eu vou chegar aqui. Tudo isso é novo, certo? Agora, olha só a junção, a passagem do primeiro para o terceiro. É preciso atentar para esse caso de tratar em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. A inércia governamental direcionada para as pessoas não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional desse setor. Pergunta que eu vou fazer só para vocês, ver se vocês entendem bem a lógica que está sendo configurada aqui, certo? Qual é o termo nesse terceiro período aí que simplesmente aparece de criado no navio? Apareceu do nada. Ver se vocês conseguem perceber a relação. Eita, Rogério, repete, por favor, a pergunta. Beleza, pessoal. Qual é o termo? A partir de a inércia governamental, que é o terceiro período, esse período aqui de baixo, tá? A inércia governamental direcionada para as pessoas não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional desse setor. Eu pergunto, até aí onde eu li agora, qual é o termo que apareceu de gaiato no navio, que não tem nada a ver com a primeira ideia e muito menos com a citação que eu tirei? Eu não sei se seria a falta de investimento. Olha só que coisa interessante. Veja o conteúdo da frase 1. É preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Ou seja, se eu continuar a partir do primeiro período, eu não estou falando de leis. Não estou falando de leis. Estou falando só sobre os
Professor, esse obstáculo não seria a falta de investimento em políticas públicas? Então, olha só, a enfrentados diariamente, cotidianamente, com mulheres que trabalham com cuidadoras, ou seja, são situações específicas do cotidiano. A falta de políticas públicas, né, investimento em políticas públicas, seria a causa desses obstáculos. Então, veja bem a condição. Ele diz assim: é preciso atentar para a descarga estatal em relação aos obstáculos enfrentados geralmente por mulheres que trabalham com cuidadores. Eu posso usar a ideia de políticas públicas na sequência juntas, porém, eu tenho que mostrar quais são os obstáculos para que, quando ele fala em políticas públicas, fique mais claro para o público o que ele está dizendo que o governo poderia fazer. Lá na conclusão, eu vou resolver exatamente as políticas públicas para que os obstáculos que ele está desenhando no parágrafo de argumentação fiquem claros, né, sendo resolvidos para quem vai ler. Ele está criando um espaço entre a primeira afirmação, a afirmação dos obstáculos enfrentados por mulheres diariamente, e quando ele vem para cá, a inércia governamental direcionada para as pessoas não cumpre o compromisso. Perceba que diz desse caso, e ele usa inércia. E em momento algum a gente está vendo esses jogos, essas palavras serem concretizadas. Por exemplo, se eu disser que as mulheres, as cuidadoras, elas enfrentam jornadas árduas de trabalho, muitas vezes trabalho de grande complexidade, porque são trabalhos que têm características diferentes dentro de um ambiente doméstico, muitas vezes não só cuidando da pessoa, fazendo outros afazeres e tudo mais. Eu estou atentando aqui, eu estou trazendo à baila, né, a discussão, a condição de trabalho que é dada às cuidadoras, ou seja, não se foca especificamente no trabalho de cuidado, ela tem outros afazeres subjacentes à atividade de cuidado. Então, estou mostrando que o obstáculo enfrentado aqui é a especialização do trabalho dela, entende? Ou seja, em todas as áreas, você tem o que é função e o que é desvio de função. O trabalho dela já não tem essa perspectiva. É quase um trabalho muito complexo e integral, muito amplo. Aí, vamos ver se eu estou aí, Roberto. Professor Sazal, eu queria uma das suas colocando fazer no meu ouvido, ele também vai estar enfrentado diariamente. Foi citado a falta de investimentos em políticas públicas, né? Seria isso. Isso, exatamente. Agora, olha só, preste atenção. Quando eu falo em políticas públicas, pessoal, aqui, ó, nesse caso, tanto que eu estou na perspectiva legislativa, ou seja, política pública é muito mais uma concretização daquilo que a lei já traz, né? Então, quando eu falo dos obstáculos diários, e ele usa John Locke aqui, ó, fazendo assim, segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Então, quando eu
era só para perguntar isso. Tipo, isso não feriria meio que algum elemento da coesão do texto dela, não? Já que ficou meio que solto. Aí você chegar no motivo dessa aula de hoje. A competência que está sendo ferida aqui é a competência 3. O que é a competência 3? Ela tem 4 palavras básicas: seleção, organização, relação e interpretação de informações. De novo, seleção, organização, relação. Vamos para essas três, depois a gente fala da interpretação. Ele selecionou a informação da carta magna. Ele selecionou a ideia das leis de John Locke. Ele seleciona essas duas informações, porque o resto é só combinação, tá? Ele seleciona essas duas informações. E essas duas informações que servem como repertório não estão relacionadas de verdade. Por quê? Quer dizer que as leis fizeram ser para os homens e não para as leis. Quando eu passo para o cenário brasileiro, eu tenho que mostrar quais são as leis que estão apenas no papel, que não estão sendo cumpridas. Quando eu simplesmente citar a carta magna e, em momento algum, eu sei de qual aparato, qual lógica legislativa que está defendendo aqui, o que eu tenho é a seleção de duas informações, palavra 1 da competência 3, que não estão relacionadas. E muito pior, não estão organizadas. Aí é que está a sequência. E é isso que eu estou mostrando para vocês. Por isso que quando a gente vai corrigir a redação, a gente fala de antecessor e consequente. Tem que entender qual é a ordem que eu estou criando no meu texto para que essas informações tenham sentido. Professor, essa redação foi nota 1000? Certo. O que eu estou mostrando, Uhum. a sequência das informações é como se fosse o seguinte: cara, você tem um critério estabelecido que é a lógica de selecionar as informações. Então, eu vou selecionar dois repertórios: a citação de John Locke e a previsão da carta magna, porque a citação que ele fez aqui ela está bem delimitada com uma previsão. O que é que a carta magna prevê? Nesse caso, a previsão dela seria o caso das fundadoras. Aí, outra coisa, eu saio da seleção, ele
informação e existência de todos deve prover apoio psicológico e financeiro aos cuidadores, por meio de investimentos pelo exercício das leis, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica e destino desses grupos. Em perspectiva, ou seja, o verdadeiro problema aqui é a atuação do Estado. O Estado não está agindo. E aí vem uma informação subsidiária, que é paralela, paralelamente. Os meios de comunicação precisam combater a lógica de inferioridade e a concepção machista agregada a este trabalho, mediante a iniciativa do Estado. Porque ele só vai agir quando ele perceber a dela, quando perceber que o Estado está numa linha diferente dela, ela vai simplesmente concretizar e retratar. Assim, será possível solucionar essa questão, pois será retirada do cenário de invisibilidade, como propõe Jamil. E aí você percebe que a ideia de invisibilidade só está lá em cima e aqui embaixo. Ou seja, o que está acontecendo? Por que eu tenho que criar uma relação entre antecedente, informação de base e consequente? O meu texto tem um caminho, cara, como se eu estivesse conversando com você e eu dissesse assim, eu vou convencer vocês que a prova do Enem não é uma prova muito boa. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso falar que ela é uma prova que não está dando oportunidade assim, ela tem discrepâncias com relação às correções e de redação, ela tem uma teoria de resposta ao item que muitas vezes não faz justiça à perspectiva do aluno, à formação do aluno. Cria-se uma prova dentro de um cenário específico, uma realidade de país que é fragmentada em termos pedagógicos, ou seja, agora está se criando uma lógica de base nacional curricular, uma perspectiva de ensino. E antes de eu fiz o universo, antes de criar essa unidade, para depois pensar numa prova que aglutinasse tudo, eu parto da prova que aglutina tudo para algo que não está aglutinado na prática. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um caminho argumentativo para tentar convencer vocês de que a perspectiva do Enem não é uma boa perspectiva de avaliação. Como é que isso foi feito? Eu começo a falar da prova e começo a falar qual é a realidade, qual é o contexto, para explicar por que essa prova não é efetiva. Houve um direcionamento, uma sequência argumentativa. Então, qual é o exercício que eu proponho para vocês aqui, que eu peço que vocês façam? Peguem as relações que eu já corrigi de vocês, viram a perspectiva e vejam se a sequência que vocês usaram na redação de fato é a melhor sequência. Mas aí, se eu pegar uma redação de vocês de 1960 e eu visualizar que eu conseguia fazer de uma maneira melhor, e aí eu volto a dizer para vocês, os corretores do Enem não percebem isso ainda, quer dizer, os medianos e os ruins, porque os bons corretores percebem. Os bons corretores, aqueles que não viram nas redações, porque percebem que a redação está bem vinculada, eles só vão dar mil se eles perceberem uma organização, uma seleção de informações, uma organização, uma relação muito clara entre as informações e, por meio dessa organização toda e seleção, uma interpretação coerente, condizente com o que é necessário para a redação. Não sei se vocês conseguiram entender a importância dessas 4 palavras da competência 3, da afirmação, do antecedente dessa afirmação e do consequente. Fica claro para vocês? Beleza, tá? Beleza, Francisco. Aí, manda Roberto. Camila também. Professor, eu acho que eu entendi aquilo que o senhor chama de linearidade, né? Na redação. Eu acho que eu pude enxergar melhor nessa redação, porque a forma, no caso, como esse cara organizou, não foi a melhor possível. E não permite, no caso, essa linearidade na redação. Não é isso, professor? Exatamente. A aula do exatamente isso que eu estou falando de antecedente, afirmação de base e consequente. É como se você estivesse conversando com alguém, pessoal, preste atenção nisso, como se você estivesse conversando com alguém e você já chegasse falando para ele a conclusão de tudo. Você fala assim, ó, ele está falando comigo. Por isso que eu acho que a gente tem que mudar de opinião. Aí a pessoa vai dizer, como é que tem essa frase? Já começou no final? Aí o cara, sim, começou no final. Aí vamos voltar para o início. Essa linearidade, ela precisa de etapas para acontecer. Ou seja, eu contextualizo a
Então, basicamente, indo ao que você já falou, no caso, da forma como ele organizou esse texto, esse segundo parágrafo aí, ele não teria muita relação com esse primeiro, né, professor? Ele começa a falar de mídias, né, meios digitais. É isso que o senhor já falou sobre isso, agora eu entendi, entendeu? É o que eu tento não fazer na minha redação, eu tento puxar um núcleo, né, e continuar um raciocínio que eu estava antes. Esse é o jogo da competência 3, né? Beleza. Eu também, viu, Sara? É doido. Fiz muito, viu, Sara? Antigamente eu não sabia. Ai, desculpa, foi porque ficou mudo aqui. Então, a impressão que eu tenho é que as citações que ele ou ela usa que valoriza esse texto. E às vezes nem tem ligação com os termos anteriores, como foi falado aí por alguém. Tipo, ele só joga uma citação ali e parece que isso que está dando valor pro texto dele. Exatamente sobre isso que eu estou falando o tempo todo nas notas do Enem. Eu estou explicando assim, pessoal, se redações são defasagens, estão tirando o nível, a gente precisa apenas entender qual é a lógica, qual é o jogo da nota mil. Qual é o jogo da nota mil? É impressionante o corretor com informações que ele simplesmente nem sabe de que são. Imagina vocês fazendo a redação com repertórios dentro dos temas, é o que nós estamos fazendo. Eu já falei hoje para a Sara. Sara, é diferente a gente fazer uma redação com os repertórios adequados para o tema. Ela frisou, porque ela está fluindo muito bem, agora ela está mostrando, está entendendo toda a sequência do texto. E a todos vocês, com esse exercício que a gente está fazendo, vocês estão me mostrando uma unidade semântica perfeita. O que está faltando? Estava faltando eu falar. Estava faltando eu falar para vocês que a sequência da redação, a competência 3, ela começa da primeira linha e vai até a última. Porque é a sequência de informações como ela está sendo organizada, como ela está sendo... Pode falar. Professor, então, diante dessa lógica aí, se o cara até inventar um repertório sociocultural, pode colar também, né?